Fala galera, Bibs aqui mais uma vez com vocês. Muito obrigado por a gente estar junto sempre. Tenha uma excepcional vida. Nesse vídeo, a minha ideia é fazer você entender um pouco mais, um pouco melhor, de como o nosso cérebro vai lidar com as memórias, os detalhes desse processo e maneiras para fazer o seu cérebro trabalhar para você, ao invés de ser aquele automático de sempre. Então já começa entendendo que o cérebro e a mente são coisas completamente diferentes. O cérebro é o que está dentro aí da sua cachola e a mente é um processo que roda dentro dela. O seu cérebro é uma máquina incrível, absurda, de uma complexidade e uma capacidade quase que ilimitadas. Porém, ele é desenhado para alguns processos que foram feitos há muito tempo atrás, situações muito antigas. E ele evoluiu para ser hábil e útil nessas situações. Só que com a evolução da informação e da tecnologia, nem sempre a gente precisa dessa habilidade específica agora. Então ele já não está tão bem, tão preparado assim. Alguns estudos de universidades americanas comprovaram que nós temos mais facilidades em lembrar rostos e lugares através de imagens, já listas e senhas, coisas muito mais úteis para você lembrar hoje, a gente já não consegue lembrar tão fácil assim. Tanto que algumas das técnicas de memorização utilizadas naqueles concursos, para aqueles competidores de memorização, é atribuir uma pessoa executando uma ação em um lugar de algum local que eles já conheçam, da casa deles, por exemplo. Assim ele vai juntar 3 informações num único código e vai conseguir lembrar muito mais coisa, uma quantidade muito maior do que o normal. Por exemplo, todas as cartas do baralho, por exemplo. Agora usa todo esse poder que você tem da sua mente sobre o seu cérebro e se inscreve aí no canal. Compartilha esse conteúdo para todo mundo descobrir que você não é um robô. Nós não somos robôs. A gente consegue dominar sobre o cérebro e executar muito além da instrução simples que ele dá. Porém, alguns estudos feitos com chimpanzés descobriram que a gente já pode vir com códigos instalados nesse cérebro que a gente carrega. Seja isso pelo tempo vivenciado em alguma experiência, com alguma evolução, ou da própria adaptação da espécie. Nesses casos, dos chimpanzés, eles demonstraram medo de cobra sem mesmo terem tido alguma experiência traumática com esses animais. Então esses códigos que a gente já tem são basicamente para manter a espécie, para te manter vivo mesmo, exatamente como o seu coração bate, como o seu intestino teoricamente funciona. Quando eu coloquei isso em perspectiva, me pareceu fazer muito sentido em relação aos cérebros e comportamentos dos animais. Eles basicamente existem, né? O Mário Sérgio Cortella fala, o sapo sapeia. A gente é o único animal que está preocupado com o tempo e tem medo da morte. O nosso cérebro não entende bem a relação com o tempo. Então, eu vou falar em outro vídeo, vou fazer um vídeo específico sobre a relação da mente e do tempo, segura aí. É muito importante a gente entender que o cérebro ele vai lidar com a informação que a gente registrou através da percepção. É com isso que ele dá para você a instrução de qual é a melhor solução para um problema. Como a gente viu no vídeo anterior, que vai estar aí no canto da sua tela, o modo que percebemos essa informação pode distorcer a memória que a gente carrega. Algumas pessoas, por exemplo, elas têm medo de barata, ou de lagartixa, como é o caso da minha mãe. Para outras, as baratas e lagartixas não significam nada. E é essa a diferença, o significado pessoal das coisas para cada um de nós. Segura aí, fica comigo que eu vou te passar 2 maneiras para melhorar a memória e ressignificar algumas das características atribuídas a elas. Aproveita e já amassa o like aí se o conteúdo estiver da hora. Isso vai me ajudar a saber se eu estou no caminho certo de trazer uma evolução como eu estou imaginando. Para falar de memória então, vale a gente entender que elas são armazenadas em diversas partes do cérebro. O som de uma memória é guardado em um lugar, a imagem, os sentimentos, todos guardados em seus locais devidos, mas juntos, essas lembranças formam uma memória. Então a memória, na realidade, é um conjunto de lembranças, e essas lembranças, portanto as memórias, elas podem ser manipuladas. Um estudo foi feito mostrando fotos de pessoas vivenciando situações na Disney, só que as fotos eram falsas. E ainda assim, cada vez que essa pessoa revia a foto, tinha um reforço positivo de que aquilo realmente ocorreu, a memória foi instalada na cabeça da pessoa como se fosse uma verdade.
Isso levanta questões muito interessantes sobre a influência de novos fatos ou de uma revisão de uma memória quando a gente está lembrando ou trabalhando novamente alguns detalhes dela. Por exemplo, o quanto será que uma testemunha de um tribunal pode estar sendo influenciada se ela ficar revendo memórias, trazendo novos detalhes ou ainda ouvindo memórias das outras pessoas sobre o mesmo fato? Será que ela não está sendo influenciada em construir isso mentalmente como se fosse uma memória dela? Outro ponto é a ferramenta que você vai utilizar. O que te impede de criar memórias melhores? De mudar os parâmetros e criar na sua cabeça uma memória que vai trazer um sentimento melhor e os resultados que você está procurando. É muito importante dizer que quando a gente fala que o cérebro está trabalhando no modo automático, é porque ele sempre vai tender ao melhor custo-benefício sobre as regras dele. Então ele vai utilizar os códigos que eu já mencionei e vai te dar indícios para forçar uma decisão menos custosa, seja ela em energia ou recursos. Qual o problema? É que estes códigos nem sempre vêm de nós. Às vezes eles estão instalados por uma pessoa que foi importante para você, como seus pais ou talvez a sua professora. Outro ponto é que este custo-benefício é relacionado ao cérebro e nem sempre vai te trazer o resultado que você queria. Aliás, provavelmente nunca será a decisão que vai te levar mais longe ou até mais próximo da sua prosperidade, do seu objetivo. Duvida? Então tenta lembrar você aí das coisas que você superou, das paradas que você realmente conquistou e tenta ver se foi uma decisão sua, vencendo as vontades do custo-benefício do cérebro, ou se realmente existiu uma lógica do seu cérebro em te trazer o resultado de como você deveria agir. Aposto que você venceu o medo. Eu, particularmente, tenho algumas maneiras que eu gosto de tratar as memórias e ressignificar essas minhas vivências. Veja se alguma vai fazer sentido para você, tenta aí de verdade e me conta nos comentários se deu certo. Aliás, aproveita esse campo de comentários e coloca aí o que você acha que eu devo trazer para os próximos vídeos, se isso está te ajudando ou não. Então vamos lá! Hack mental número 1. Guarde as memórias como a sua mente manda e não como o seu cérebro quer. Intervenha, então, antes do registro. Isso quer dizer que se você tem um viés positivo realista na vida, provavelmente isso vai automaticamente te gerar memórias melhores, com registros de mais satisfação e alegria atrelados a esses momentos. Como nós estamos tratando aqui de um sentimento, requer certo treino para que você tenha esse tipo de visão do mundo e coloque óculos ali para você conseguir enxergar o mundo de uma forma um pouco melhor. Um dos processos mais fortes é você se manter agradecido pelo que você já tem. Isso vai te trazer um reforço positivo pelas coisas que você tem, ao invés de sempre ficar almejando aquele lugar onde um dia você vai chegar e ter tudo o que você quer. Isso já vai te gerar memórias melhores, que vai ser o mesmo conteúdo que o teu cérebro vai utilizar para te trazer melhores resultados, melhores custos-benefícios para tudo que você vai fazer. Hack mental número 2. Faça perguntas. Pergunte para você mesmo ou para o seu cérebro. Ele vai ser obrigado a te trazer a lógica que ele está utilizando para essa decisão que você tem que tomar. Salvo algum possível amigo teu resolver te internar porque você está falando sozinho, é uma das formas que eu mais gosto de utilizar para entender a lógica que está atrás dessas decisões tão acertadas do meu cérebro. Assim fica mais claro as motivações que estão me gerando essa intenção de responder dessa forma. Você conversar com o teu cérebro vai te fazer entender por quê, quais são as razões que ele está te dando para você tomar essa atitude. Agora algo que mudou a minha vida de novo. A cada vídeo eu estou trazendo uma dica assim, eu não sei se você percebeu. Hack mental número 3. Entenda o todo. Perceba que a sua mente ela vai conseguir te ajudar a registrar uma parte da memória e que na verdade tem um conteúdo muito maior que você viu e percebeu, mas não está utilizando para lembrar. Quando você sai desse contexto e acaba olhando a figura como um todo, tudo o que ocorreu, você consegue entender todo o conteúdo da informação. Consegue ver também todos os contextos que cada pessoa que está envolvida nesse processo está passando e as partes que estão sendo beneficiadas por isso. Mas tem uma ferramenta imprescindível para você fazer esse tipo de processo, que é a desassociação. É quando você lembra de uma situação onde você participou, mas depois disso você sai dela e consegue se ver executando essa ação. Isso vai fazer com que o seu cérebro entenda que você não está mais lá. Portanto, toda aquela relação de sentimentos que fica confuso da gente tornar lógico,
não existe mais, porque você está se assistindo vivendo aquilo. Essa desassociação faz você entender muito melhor todo o jogo que estava ocorrendo naquele momento. Pessoal, espero que vocês estejam cada vez mais próximos da sua real independência cerebral, que você consiga usar a sua mente sobre o cérebro para conquistar tudo que você quer na sua vida. Essa é a minha intenção de verdade. Pessoal, muito obrigado sempre. Vamos evoluindo junto. E lembra, só avança quem cria mudança. Até a próxima!